Então vamos lá, olha, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre termodinâmica, a primeira lei da termodinâmica. Quando a gente fala de termodinâmica, a gente tem aí o princípio da máquina térmica, que são as máquinas de vapor, né? É a primeira ideia de uma máquina. Então eu trouxe aqui uma ideia simplificada de uma locomotiva, para a gente entender mais ou menos o funcionamento, para aí falarmos da primeira lei, tá bom? Então, nesse caso, na primeira lei, ela tem justamente a ideia de funcionamento de uma máquina térmica. Então, aqui eu tenho uma roda, essa roda está ligada aqui a um pistão. Ó, esse pistão ele faz um movimento de vai e vem aqui, ida e volta, e esse movimento de ida e volta coloca ela em um movimento circular. Como é que acontece esse movimento de ida e volta de uma máquina térmica? Eu tenho que ter uma fonte de calor. Então aqui, ó, a fornalha, ela funciona como uma fonte de calor, tá ok? Então é onde está entrando a energia. Lembra que a fonte de calor lá, né, eu tenho calor sensível e calor latente. Então, nosso MC ΔT, massa, calor específico, vezes variação de temperatura. E essa fonte de calor vai fazer o quê? Começa a aquecer a água transforma em vapor, o vapor vem por essa parte aqui, ó, na válvula de entrada, tá ok? E quando ele vem nessa válvula de entrada, ele faz aqui uma expansão do cilindro. Então, ele empurra o cilindro. Quando ele empurra o cilindro, ele então realiza um trabalho, tá? Então, ele entra, pum, empurra o cilindro, realiza um trabalho. E esse trabalho aqui, esse vapor que está do lado de cá, vem para uma saída, passa por um resfriamento e volta novamente à fornalha. Então, esse é um princípio de uma máquina térmica. Eu tenho um recipiente, não é isso? Eu tenho ali um recipiente. Esse recipiente recebe calor, então eu tenho lá um recipiente que recebe calor. Então, vai começar a ferver, e vai ter ali o deslocamento, né, de um êmbolo, no nosso caso ali, que é o pistão, realizando um trabalho. Então, tem ali o deslocamento desse êmbolo aqui, ó, realizando um trabalho, certo? A primeira lei da termodinâmica, eu posso pensar nela da seguinte maneira. Eu tenho uma fonte de calor, e essa fonte de calor, né, aqui, entra em uma máquina térmica. Quando ela entra em uma máquina térmica, ela realiza um trabalho. Ela realiza um trabalho. Então, ó, eu vou escrever aqui com setinha. Eu tenho uma entrada de uma fonte de calor que vai realizar um trabalho em uma máquina térmica, tá? Só que a energia de entrada não é toda utilizada para exercer o trabalho, tá? Exercer o trabalho. Então, a energia que entra em um sistema, né, parte realiza trabalho e parte fica no sistema. A parte que fica no sistema eu chamo de energia interna. Então, eu tenho 3 pontos aqui, tá, numa máquina térmica. Eu tenho a fonte de energia, que é o quê? Fonte de energia, tá bom? Fonte de energia, que é a entrada deste calor. O trabalho, que é como a máquina vai se movimentar, e a variação da energia interna, a energia que fica no sistema, energia interna. Vou escrever bonitinho aqui, tá? Né? Energia interna, certo? Fonte de calor é o que macete, trabalho. Trabalho, eu vou te lembrar. Como é que eu faço o cálculo do trabalho? Trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Trabalho, pressão, vezes variação do volume. E a variação da energia interna de um gás é 3 meios de nRT. Essa é a variação
da energia interna de um gás. Fonte de energia é o nosso Q macete, tá bom? Fonte de energia seria o nosso Q macete. Pode ser também o nosso quimela. Oi. Aqui é 3/2, tá? 3/2, beleza. Então, olha só. Toda vez que eu estou formulando essa questão de uma lei, eu tenho que lembrar o seguinte: a energia que entra, né, eu tenho a energia que sai. A energia que entra, nem tudo que entra sai. Se não sai, é porque ficou lá dentro. Como é que eu vou formular a primeira lei? A primeira lei é da seguinte maneira: Q é igual a trabalho mais variação da energia interna. Olha, como você vai realizar a primeira lei? A energia que entra é igual à soma das energias geradas. Trabalho mais variação da energia interna. Trabalho mais variação da energia interna. Esta é a nossa primeira lei, tá bom? Esta é a primeira lei da termodinâmica. Com essa primeira lei da termodinâmica, eu tenho que lembrar que na termodinâmica nós vamos trabalhar com um elemento chamado gases. Então, ó, eu vou trabalhar com os gases. Se eu vou trabalhar com os gases, eu vou ter que lembrar de uma equação que é no nosso dia a dia. Por exemplo, PVT, Pó-Votó. Né? Nós estudamos já em química essa aqui, já também estudamos na física PVT, Pó-Votó. Por quê? Porque neste caso aqui, eu tenho as transformações, tá? Transformações. A primeira que eu tenho que lembrar é que quando eu calculo o trabalho, quando eu uso a equação, né? O trabalho, quando eu uso a equação, é para uma pressão constante. Quando eu tenho um trabalho, né, de pressão variável, eu vou calcular o trabalho pela área do gráfico, pela área gráfica. Então, sempre vai ter para mim um gráfico. Então, eu vou ter aqui um eixo Y, um eixo X, pressão, volume. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um gráfico que se comporta desta maneira, tá? Ou eu posso ter aqui um gráfico que se comporte desta maneira. Então, a pressão constante e o volume variável. Como é que eu vou fazer em cada ponto desse? Eu vou olhar como esse gráfico se comporta e ali eu vou fazer a área deste gráfico, tá? Então, eu venho aqui, ó, traço um ponto até o eixo, traço uma linha até o eixo. Como é que seria o trabalho? O trabalho desse gráfico roxozinho aqui, tá? Seria a área de um trapézio. Então, eu iria aqui fazer a área de um trapézio. Tenho que observar sempre isso aqui, ó, pressão vezes variação do volume. Ótimo. Feito isso, como eu vou trabalhar com gases, eu tenho que lembrar algumas transformações. Por exemplo, existe uma transformação que é chamada de isobárica. O que é uma transformação isobárica, moçada? Uma transformação isobárica é aquela que tem a pressão constante. Então, isobárica, pressão constante. Quando eu falo de uma transformação isobárica, como é que eu vou relacionar ela com a primeira lei aqui no nosso caso? Eu vou analisar um gráfico, conforme eu coloquei aqui para vocês. Pressão, variação do volume. Como é que é um gráfico da isobárica? A pressão permanece constante. Então, em uma transformação isobárica, quando eu olho aqui ela, né, por exemplo, eu saindo de A para B, eu tenho um gás realizando o trabalho. Tá? Eu tenho variação de volume. Se eu tenho um gás realizando o trabalho, eu tenho um gás que está dentro da primeira lei, que é o quê? Que trabalho mais variação da energia interna. Para ir de A para B, tem que ter fonte de energia. Para ir de A para B,
eu realizo o trabalho, e para ir de A para B, eu estou indo de uma isotérmica para outra. Então, tem variação da energia interna. Tá? Então, para lidar com esta aqui, eu vou falar da próxima. Qual é a próxima? A próxima é uma isotérmica. O que é uma transformação isotérmica, moçada? Uma transformação isotérmica, tá? Uma transformação isotérmica, deixa eu pegar o nosso, colocar ele bem para cá, é aquela que a temperatura permanece constante. Então, eu vou olhar a temperatura. Quando eu olho, então, um gráfico, aqui. Então, física, você lembra que é muita parte aí de eu começar a entender a visualização de desenhos, tá? Quando eu olho aqui, pressão, variação de volume, a isotérmica, ela é uma hipérbole, então ela é uma curvinha assim, ó. Deixa eu pegar uma mais fininha aqui, tá? Ela é uma curvinha assim. O que eu tenho que entender? Que à medida que eu estou olhando essa curva, essa característica, ela está aqui dentro. Ó. Por isso que eu desenhei esse azulzinho do lado de cá. Eu tenho a isotérmica 1, a isotérmica 2, a isotérmica 3. À medida que eu vou me afastando do eixo do gráfico, ó, que eu vou colocando aqui, eu tenho que a temperatura 3 é maior do que a temperatura 2, que é maior que a temperatura 1. Quanto mais afastado, maior é a temperatura. Então, essa é a visualização que eu tenho que ter para uma transformação isotérmica. A próxima transformação que eu tenho, ela é chamada de isovolumétrica, ou o outro nome, isocórica. Qual é o nome que vai cair numa prova lá, por exemplo, na UNB? Isocórica, tá? Tenha certeza disso. Que a isocórica é o nome que vai estar lá predominando com certeza numa prova. O que é uma transformação isocórica? É aquela que o volume é constante. Então, quando eu olho o gráfico novamente, pressão, variação do volume, tá? Então, aqui eu tenho volume, pressão. E eu tenho uma transformação isocórica, é uma temperatura, é um gráfico que acontece dessa maneira, por exemplo. Eu estou subindo de um ponto A para um ponto B, certo? Então, olha, quando eu fiz o gráfico para você aqui da isobárica, eu comparei a primeira lei. Agora vamos comparar aqui na isotérmica e na isovolumétrica. Na isovolumétrica, a temperatura permanece constante. Então, quando eu faço aqui que trabalho mais variação da energia interna, numa transformação isotérmica, não acontece nesse momento a variação da energia interna. Quer dizer que todo o trabalho, né, todo o calor, né, está sendo utilizado para realizar trabalho. Então, está tendo um aproveitamento máximo aqui. Tá? Seria uma realidade que aconteceria. Todo o calor, né, se transformar em trabalho. Isso dentro de uma isotérmica. Então, eu teria Q igual a trabalho. Quando eu olho uma isovolumétrica, tá? Uma isovolumétrica que trabalho mais variação da energia interna, eu não tenho a realização de trabalho. Por quê? Trabalho é pressão vezes variação de volume. Como o volume permanece constante, o trabalho é igual a zero. Então, a minha fonte de calor toda vira energia interna. Então, o sistema aquece. Então, por exemplo, quando um carro, presta atenção comigo, quando um carro quebra o pistão, tá? Então, ele vem aqui e quebra o pistão. Vou pegar aqui aquele desenho lá nosso. Quando ele quebra esse eixo aqui, o que acontece? A fonte de calor está mandando vapor para dentro do pistão. Então, todo o calor ali começa a esquentar a máquina, porque ele não vai mais entrar em movimento, esse vapor não vai sair. Então, eu tenho um aumento da energia interna, consequência, eu vou ter uma explosão do sistema. Esta seria a consequência neste caso aqui, ó. Essa seria a consistência nesse caso. Bem, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Antes de ir para as próximas leis,
e vamos ver isso dentro de uma questão, tá bom? Ó, como é que eu vou ver isso dentro de uma questão? Questão número 1, ele fala aí, ó, quando fornecemos 5 vezes 10 a quinta joules de calor para um gás ideal, ele se expande, indo de A para B, e realiza trabalho conforme indica o gráfico acima. Qual foi a variação de energia interna desse gás na transformação indicada? Primeira coisa, tem um gráfico, pressão vezes volume, newtons metro quadrado, metro cúbico. Então, beleza. O que eu vou olhar? Estou indo de A para B, eu vou lá nesses pontinhos aqui, ó, e vou ver qual é a figura que está sendo traçada. Como é pressão constante, ele é aqui uma isobárica, tá bom? Como ele é uma isobárica, não tem problema. Vai ser a área aqui realmente de um retângulo. Então, ó, trabalho é base vezes altura. Trabalho, a minha base que vale 2, e a minha altura que vale 1 vezes 10 à quinta. Então, o meu trabalho é 2 vezes 10 à quinta joule. Esse é o trabalho. Ele quer saber a variação da energia interna. Quantidade de calor é o trabalho, mais a variação da energia interna. Está fornecendo quanto de calor? 5 vezes 10 à quinta. 5 vezes 10 à quinta é igual a 2 vezes 10 à quinta, mais a variação da energia interna. Variação da energia interna, tá bom? Vai ser 5 vezes 10 à quinta, menos 2 vezes 10 à quinta. Então, a variação da energia interna, 5 menos 2, né? 3 vezes 10 à quinta joules. Nesse caso aí, ó, é a mesma questão quando a gente estava falando lá em geradores e receptores, né? A energia que entra é a soma das energias que estão saindo do sistema. Tá ok? Então, eu vou dar uma pausa aqui agora. Vamos colocar uma próxima questão para você exercitar essa primeira ideia aí. Então, eu vou colocar essa questão aí. Vou te dar 3 minutos para você pensar nela. Tranquilo? Vamos lá. Então, olha lá. Então, nessa questão aí, você já deve ter percebido que tem algumas variáveis que você vai ter que trabalhar em cima delas, né? É a primeira etapa dela aí. Então, ele fala aí, ó, um pistão com um membro móvel contém 2 mols, né, de oxigênio e recebe 581 joules de calor. O gás sofre uma expansão isobárica, na qual seu volume aumenta de 1,6 litros a uma pressão constante de 10 a quinta newtons metro quadrado. Considerando que nessas condições o gás se comporta como um gás ideal, utilize R, que é a constante dos gases, igual a 8,3 Joule/Kelvin, e calcule a variação da energia interna do gás. Letra B, a variação de temperatura do gás. Então, moçada, eu gosto muito dessa questão, né, porque ela me dá um pouco de trabalho, né, para desenvolver, mas ela me ajuda a entender as equações da primeira lei da termodinâmica, que é aquelas equações que a gente estava abrindo lá em cima do gráfico. Então, ela é uma questão excelente para que você treine, tá? Então, quando nós vamos aqui, ó, e vamos olhar o 581 joules, tá? É a nossa fonte de calor que nós temos ali, tá? Então, é a nossa fonte de calor. Então, como é que eu vou trabalhar com essa questão? Primeira lei me diz que a Q, fonte de calor, é trabalho mais a variação da energia interna. Que eu tenho, falta achar o trabalho, que aqui eu tenho, ó, 581. Mas quem é o meu trabalho? Então, eu vou pensar aqui, ó, trabalho. Trabalho é a pressão vezes a variação do volume, tá bom? Então, trabalho vezes variação do volume. Trabalho é a pressão 10 à quinta, então eu tenho 1 vezes 10 à quinta, só que aqui está Newton metro quadrado. Então, eu vou ter que trabalhar aqui, ó,
mexer na variação do volume. Por quê? O meu volume está 1,6 litros. Então, você vai falar assim, Cássio, como é que eu transformo litro em metro cúbico? Primeira coisa que você vai entender é o seguinte, algumas grandezas a gente tem que estar na nossa cabeça, sempre gravada. E essa é importante. 1 metro cúbico, que é uma caixa d'água, tem 1.000 litros. Então, faz uma regrinha de 3 mesmo. Então, 1,66 litros vai ser X. Não cai naquela de ficar decorando muita coisa. Algumas coisas você vai entender, tá? Entender que 1.000 litros é 1 metro cúbico não é decorar. Decorar é fazer assim, é só multiplicar por 10 a menos 3. Isso sim é decorar, isso você vai esquecer. Agora, um conceito de metro cúbico para litros, isso está no seu dia a dia, que é uma caixa d'água. Então, quando você vem aqui, ó, e vai pegar lá x vezes 1.000, feijãozinho com arroz, 1,66, o seu litro está indo embora, vai sobrar metro cúbico. Então, x é igual a 1,66 dividido por 1.000, ok? Então, nesse nosso caso aqui, ó, 1,66 dividido por 1.000, como é que você vai lidar com essa questão? Vai ficar 1,6 de 1.000 aqui embaixo, aí sim, ó, 10 a menos 3 metros cúbicos. Esse é o seu volume, que você vai botar aqui, ó, 1,66, 10 a menos 3. Portanto, o meu trabalho vai ser 1,66, conservo a base e somo os expoentes. 5 mais menos 3 vai dar 2. O nosso trabalho, 1,66 vezes 10 a 2 vai dar 1,66 joule. Esse é o trabalho que você vai colocar lá na sua equação. Ó, esse trabalho aqui, nós vamos colocar lá na nossa equação. Eu gosto muito quando faz o quadradinho, tá? Vai colocar ali na nossa equação. Então, vamos organizar para o lado de cá. Volto lá na primeira lei, ó. Quando eu volto na primeira lei, o que é meu trabalho? 1,66 mais a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna é 581 menos 166. A minha variação da energia interna vai dar, nesse caso aqui, 415 joules. Esta é a nossa letra A, ok? Então, letrinha A. Como é que eu faço a B? Letra B, variação da temperatura do gás. Aí o que eu vou usar? Variação da energia interna é igual a 3 meios de nRT, que eu vou achar aqui a variação da temperatura. 415 igual 3 sobre 2. Número de mols, 2 mols, está lá no exercício. Então, ó, 2. Constante dos gases, está bem aqui, ó, constante dos gases, 8,3 vezes a temperatura. Ok, moçada? Já eu te volto aí para o print. 2 aqui vai embora com 2. 415 igual a, aqui vai dar 24, vamos pegar aqui uma calculadorazinha, 8,3 vezes 3, 24,9, 24,9 T, a nossa variação de temperatura, 415 dividido por 24,9. Então, eu vou pegar lá 415 dividido por 24,9. 16,66, o quê? Kelvin. Lembra que a temperatura é Kelvin, tá bem aqui, ó. Temperatura é dada em Kelvin. Então, essa aí é a nossa letra B.
Vou deixar assim para você dar o print, ok? Deu ele aí. Vou te dar mais uns minutinhos. Acho que a nossa aula está acabando, né? Então, vou dar aí para você, para fazer a questão número 8. Então, olha só, nessa questão número 8, a questão da FUVEST, ele fala aí, ó, certa quantidade de gás, e essa questão eu já vi em vários locais. Uma hora ele faz um triângulo, né? Uma hora ele muda o sentido, a gente vai ver isso na sexta-feira, a questão do sentido, que eu ando dentro de um gráfico, tá bom? Mas é uma questão muito clássica nessa etapa aí. Ele fala aí, ó, certa quantidade de gás sofre 3 transformações, de A para B, de B para C e de C para A. Então, de A para B é uma isobárica, de B para C é uma isotérmica, e de C para A é uma isovolumétrica, ou isocórica. A respeito das transformações, afirmou-se o seguinte: o trabalho total realizado no ciclo ABCA é nulo. Então, ó, esse primeiro item número 1, ele é errado, tá? O item número 1 é errado. O trabalho, ele é dado pela área do gráfico. Então, ele não é nulo. Então, o item número 1 é errado. Item número 2. A energia interna do gás no estado C é maior do que no estado A. Então, a energia interna no estado C é maior do que no estado A. Basta você, então, perceber o seguinte: C está nessa isotérmica aqui, ó, e A vai estar nesta iso. Então, eu tenho uma isotérmica aqui, que é maior do que essa. Então, aqui eu teria a TC e aqui a TA. A isotérmica, a temperatura em C é maior do que a temperatura em A. O item está correto. Tá? Então, vai aumentar a variação da energia interna. Terceira, tá? Vamos botar aqui. A nossa terceira questão diz o seguinte: durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho. Durante a transformação AB, o gás recebe calor e realiza trabalho. Perceba, ele está indo de A para C, aumentando a temperatura, correto, e realiza trabalho, porque está tendo variação de volume. Então, eu tenho a temperatura aumentando, né, temperatura em C maior do que a temperatura em A, e eu tenho variação do volume, portanto, eu tenho trabalho. O item é correto. Então, no nosso caso aí, seria 2 e 3, seria a letra E mesmo, dessa questão número 8. Tranquilo? Então, essa é a primeira etapa da termodinâmica. Nós voltamos daqui a pouquinho com a segunda etapa, ok? E aí, eu te aguardo.